tem nada a ver com a reforma política que queremos? Eles são o quê nossos? Foram colocados lá para quê? Esse debate e essa pressão a gente não pode deixar passar, porque tem que parar de legislar em causa própria, principalmente nos assuntos que vão impedir a renovação. A causa própria mais grave que está sendo discutida no Congresso hoje é a de nós não podermos mudar o sistema atual. E se a gente não consegue mudar o sistema atual, esse debate aqui vai todo para o lixo, inteiro para o lixo, porque a gente vai continuar falando e nada vai acontecer. A gente tem uma enorme crise de representatividade, já foi mencionado aqui, eleitos não estão ligados a eleitores. Vamos dar uma passada muito rápida e geral, e até grosseira, do porquê que isso está acontecendo? O objetivo da maioria, não todos, dos políticos, até hoje, quando assume algum mandato, é pensar no próximo mandato. Para pensar no próximo mandato, ele precisa de dinheiro. Para conseguir dinheiro, ele começa a fazer acordos de trocas que, graças a Deus, na última semana de abril de 2017, eu não preciso mais explicar para ninguém. É só abrir o jornal de hoje, de ontem, de anteontem, e está tudo explicado lá como funcionavam parte do sistema eleitoral. Por que eu digo que é parte? Porque a gente só está vendo o financiamento. Como é que eles usavam esse dinheiro? Isso não está sendo falado. A maior parte do uso desse dinheiro vai para a compra de prefeitos que nas suas regiões criam uma espécie de mímica de um voto distrital que funciona só para eles. Prefeitos, não todos, têm valores por voto e eles chegam e falam: olha, aqui na minha cidade eu consigo uns 10 mil votos para você. Eu cobro R$80 por voto. E adivinha se eles entregam? Eles entregam. Eles cumprem a palavra. Porque a perenidade da receita deles tem que ser mantida. Ele já pensou se nas próximas eleições ele não cumpriu a palavra? Não vai poder fazer de novo, cobrar de novo. Não é o único método, mas quando a gente pensa nesse dinheiro todo, você acha que eles estão fazendo o quê? Comprando panfleto para distribuir na rua? O uso desse dinheiro tem que ser discutido. E através dessa relação, não apenas com prefeitos, mas aí você substitui o prefeito por determinados líderes regionais, líderes de associação, líderes sindicais. Então essa compra de pessoas que vão nos seus meios fazer a sua campanha acabam sendo as compras de cabos eleitorais, que não teriam problema nenhum se não estivessem lidando com lideranças públicas, gestores públicos pagos com o nosso dinheiro. Porque se ele quiser dar esse dinheiro para um amigo que abre uma empresa para fazer campanha para ele, se estiver dentro das regras do TSE, que o faça. Mas não com os gestores públicos que nós estamos financiando. Nada disso está sendo tocado na comissão especial. Especial para quem? A gente tem algumas provas do comprometimento dessa representatividade. E essa comissão é, por si só, uma das provas. A forma como ela está operando é prova cabal, final, suficiente de que o sistema político e eleitoral no Brasil está falido. Sabe quem já falou isso mais de uma vez? Em público. No último Roda Viva ele falou 2 vezes. Rodrigo Maia. Volta no Roda Viva. Ele falou no começo e no fim do programa. O sistema político e o sistema eleitoral brasileiro está falido. E o que eles estão fazendo com isso? Essa palhaçada dessa comissão especial? Analisando lista fechada e triplicando o financiamento público? Existe populismo maior do que esse? Vindo do presidente da Câmara? Presidente da Câmara dos nossos representantes. Vamos lá. Qual é o debate que, na minha opinião, a gente deveria estar tomando? E eu vou repetir vários dos pontos que foram tratados aqui, porque a gente já tocou em quase todos os pontos principais. Fim de coligações.
Partidos hoje são partidos de aluguel, você consegue liberar verbas através disso, e com isso a ideologia vai ralo abaixo. Quando você coliga diferentemente em regiões, partidos diferentes, de ideologias diferentes, você não consegue mais ter uma ideologia num processo eletivo. Quando você vai falar alguma coisa para a sua população, para a sua audiência, para os seus potenciais eleitores, você vai falar o quê? A ideologia é do meu partido, que é essa, mas eu estou junto com outro, e os votos que são dados a mim são canalizados para um outro com uma ideologia completamente diferente. A coligação mata a ideologia partidária. Sem partidos ideológicos, e eu vou começar a desenvolver nessa linha agora, até o fim, a gente não vai conseguir ter militância. Sem militância, a gente não vai ter financiamento das pessoas que estão propensas a ajudar esses partidos. Eu vou chegar no financiamento público, mas já toco num ponto que a Eliane trouxe antes. Agora, se não tem mais doação empresarial, de onde vai vir o dinheiro? Ora, vai vir, entre outros, dos militantes. Só que como eles nunca precisaram atender a esses militantes, porque havia abundância de dinheiro público, eles nunca precisaram cativar esses eleitores, realizando as promessas que fizeram ou defendendo uma ideologia. O conceito está absolutamente quebrado, e as coligações são mais um retrato dessa podridão. Recall, ou a destituição, é um dos temas que não foi falado aqui hoje, é absolutamente fundamental. E ele começa a tocar nas possibilidades de você tirar um governante, não pelo processo político traumático que a gente já passou 2 vezes, principalmente nos 2 últimos anos. Você precisa de regras para evitar que os governantes sejam impedidos de tomar decisões difíceis e para impedir que eles sejam alvo de grupos que se juntam para derrubá-lo. Isso é sabido, só que existem mecanismos para isso. Das 21 maiores democracias do mundo, 19 têm recall. A gente não vai estar inventando nenhuma roda aqui. A gente só precisa aprender com outros. O professor Luciano de Castro, brasileiro, que dá aula de teoria dos jogos em universidades americanas, já desenvolveu toda uma teoria sobre isso, com barreiras para que esses problemas não aconteçam. Cláusula de barreira, não vou aprofundar, já foi falado aqui, fundamental essa discussão. Candidatura independente. Será que a gente não devia ter candidatura independente no Brasil, como tem nos Estados Unidos? Será que isso não é uma ameaça aos partidos que vão ter que se coçar para atrair pessoas boas e manter essas pessoas? Porque hoje elas não têm para onde ir. Não é tão fácil assim você escolher um partido bom hoje, dos 35. Não é tão fácil, não é tão trivial. Agora, se você começa a ter bons candidatos independentes, isso vai fortalecer a forma como os partidos atuam e atraem as pessoas boas. Não vai mais atrair só artista e nomes famosos, puxadores de voto. E sim pessoas que carreguem ideologias alinhadas e que, se eles não fizerem, ele vai tirar o voto ao ganhar como independente. Reeleição do executivo, reeleição do legislativo. Será que uma forma de quebrar esse ciclo vicioso da pessoa chegar e no dia seguinte já passar a pensar na próxima eleição não é quebrar isso e impedir a reeleição? Mas a gente vai perder as pessoas boas que, se ficarem lá, quanto mais tempo ficarem, é melhor para o país. Talvez a gente perca menos, mas será que a gente não vai ganhar mais do que na outra parte? Excelente discussão, não tenho a resposta, mas precisa ser discutido. Voto obrigatório. Já pensou se o voto não fosse obrigatório no Brasil? Como as campanhas mudariam? Como as pessoas teriam que ir atrás das pessoas que vão votar, e essas pessoas que vão votar vão ter um perfil de uma instrução maior. E, infelizmente, não me orgulho disso, mas vão acabar sendo as pessoas que têm mais consciência política. O discurso vai ter que se voltar para essas pessoas e não mais se aproveitarem das pessoas com menos instrução e menos discrição, infelizmente, porque injustamente não tiveram acesso a uma educação digna oferecida pelo Estado ou propiciada pelo Estado.
E, finalmente, a proporcionalidade. Eu achei extremamente adequado o discurso do professor Faria. E eu não vou tentar adicionar nada, porque ele trouxe todos os dados, mas eu queria soltar uma frase sobre a proporcionalidade. E alguém pode depois falar, olha aí, tá, mas ele é paulista, ele vai querer aumentar o poder de São Paulo. Não é São Paulo, não é Sul, não é Sudeste. O que está sendo proposto aqui, o debate, não é fazer com que o poder de Sul e Sudeste seja maior do que o resto do país, e sim que o poder seja igual ao resto do país. Esse ponto é muito importante. Ah, mas vai ter mais representantes, mas não tem mais gente? Vocês sabem quantos votos precisa hoje para eleger um senador em São Paulo? Marta foi eleita com 8 milhões e pouco de votos. Aloysio foi eleito com 11 milhões e pouco de votos. 8, 11 milhões. Sabe quanto que um senador precisa para ser eleito no Acre? 92 mil votos. Sabe com quantos votos o Romero Jucá foi eleito em Roraima? 112 mil votos. E o voto dele vale tanto quanto o do Aloysio e da Marta. E pior, o poder de destruição dele, como já comprovado, é igual ou maior. Eu deixei para falar das duas coisas que eu considero as mais importantes no final. Voto distrital e financiamento. Qual a forma de financiamento? Alguém fez uma pergunta, como conectar eleitores a eleitos? E a resposta é, voto distrital. Por que que nos Estados Unidos os detentores, os representantes de um determinado distrito ficam tremendo na hora que eles têm que tomar uma decisão contrária ao distrito, à vontade do distrito? Porque eles sabem que eles não vão ser reeleitos se eles fizerem isso 3 ou 4 vezes. Não precisa nem de internet. A gente já tem um modelo super antigo que já funciona, não perfeitamente, mas 1 milhão de vezes melhor do que o nosso. Por que não ter esse debate? Existem 3 propostas de voto distrital caminhando no Congresso. Tem uma que já poderia trazer isso para as eleições de 2018, tendo voto distrital do Serra, em cidades com mais de 200 mil habitantes. A gente já vai atingir, talvez, 80% do eleitorado e do custo. Algumas pesquisas do Eu Voto Distrital que eu escutei hoje, que tem um plano de ser renascido, que eu acho que é muito importante, já trouxeram, que ocorreram lá na CLP, do Luiz Felipe Dávila, trazem algumas estatísticas, me corrija se eu estiver errado, Luiz, de que você barateia as eleições em até 5 vezes com o voto distrital. Então não é engraçado eles falarem isso? Não, mas veja bem, nós vamos propor lista fechada porque é mais barato. Ué, por que não propõe voto distrital, que é 5 vezes mais barato? Interessante, não é? Bom, voto distrital, se é misto, se é puro, a gente debate em outras oportunidades. Eu quero terminar falando do financiamento de campanha. Qual é a relação entre financiamento público e representatividade, já que o tema aqui é representatividade? Eu vou dar um exemplo, com números. Eu não sei se vocês sabiam, mas até o ano passado, PT, IPMDB e PSDB recebiam cada um entre 7,7 e 8,9 milhões de reais, cada um, por mês. Sabe de onde vem? Vocês sabem de onde vem esse dinheiro, né? Não preciso falar. Tá. Não vem do fundo partidário. A resposta não é do fundo partidário. Quem alimenta o fundo partidário somos nós, cada um de vocês. Vamos supor por 1 minuto que, ao invés de ganhar quase 10 milhões de reais por mês, esses partidos ganhassem 1 bilhão de reais por mês. Eu não estou propondo isso. Eu quero fazer um exercício hipotético. Se um partido recebe 1 bilhão de reais por mês, qual é o estímulo que ele tem em escutar a sociedade? Qual é o estímulo que ele tem em cativar, construir, criar, desenvolver, prosperar militância? Nenhum, zero. O valor de financiamento público é inversamente proporcional à necessidade que o partido tem de criar bases e militâncias e seguidores e, consequentemente, contribuintes financeiros. Então, quanto maior é o financiamento público,
pior é o sistema. É simples assim. Eu não sei se vocês sabem, mas até 2014 o tamanho do fundo partidário era de 190 milhões de reais. Em 2015, o Romero Jucá, 112 mil votos, Roraima, não esquece dele, ele fez uma pequena alteração no orçamento, não vetada pela Dilma. Triplicando esse valor, fomos para 869 milhões e meio. Estamos em 819 milhões nesse ano, que é o fundo partidário. Não é interessante que os partidos, com 190 milhões, eles conseguiam fazer tudo o que eles faziam, inclusive as coisas erradas, e agora com 820 eles não conseguem mais? E agora Marcos Pestana e Vicente Cândido, do PSDB e do PT, interessante essa união entre eles que está acontecendo agora, por interesses próprios, querem levar isso para 2,15 bilhões de reais. Deixa eu falar diferente, são 2 bilhões de reais, 150 milhões de reais. E aí tem um outro ponto que não está sendo discutido e não foi levantado aqui hoje. Horário gratuito. Gratuito para quem? Vocês já se perguntaram quem é que paga o horário gratuito? E eu estou acabando. Vocês já se perguntaram quem é que paga o horário gratuito? Será que assim, as emissoras são obrigadas a não cobrar e perder a publicidade? Poderia ser, porque elas têm concessões, elas já têm outros benefícios. Poderia ser. Não estou sugerindo que seja. Mas não seria antiético. O que acontece? Elas têm renúncia fiscal nesse valor. Então você vai lá e calcula o horário do Jornal Nacional, barato, e vê quanto custa 10 minutos, já que 30 segundos hoje acho que custam algo como 350 mil reais, se eu não estiver enganado. Todo esse dinheiro ela recebe em renúncia fiscal. A renúncia fiscal faz com que o Estado, o governo, tenha menos receita. Se ele tem menos receita, ele vai cobrar isso de quem? Bem-vindos a mais uma forma que nós estamos financiando o partido. Ah, mas esse valor é significativo? Em 2014, esse valor foi de 839 milhões de reais. De 2002 a 2014, esse valor foi de 4 bilhões e 400 milhões de reais. E aí eles ainda vão e gastam com marqueteiros para criar musiquinha e iludir eleitores infeliz e injustamente menos esclarecidos. Tem alguma coisa... Essas coisas não são óbvias e fáceis de mudar? Por que que esses negócios não estão sendo discutidos na Comissão Especial da Reforma Política? É uma vergonha, é um escárnio, é uma aberração. As soluções elas já estão apontadas. Só não tem desejo político, porque eles estão tentando se preservar e se manter no poder para não irem presos. A maioria deles, não todos. Menos dinheiro para os partidos, e eu vou para a finalização. Gera eficiência. Escassez gera eficiência. Abundância gera incompetência. Quando você é obrigado a fazer as coisas com menos dinheiro, você é obrigado a ser muito mais eficiente. Hoje eles têm dinheiro que eles usam com jatinhos, jantares. As contas não são padronizadas. Cada partido apresenta contas do jeito que quer. E varia de ano para ano. E eles não precisam abrir todas essas despesas. Tem despesa aí de 2015 do PSDB de 41 milhões numa conta. Manutenção de sede e de serviços. 41 milhões. Sabe qual é a composição disso? Ninguém sabe. Eles não precisam fazer. E o TSE só está 6 anos atrasado, investigando agora as contas de 2011. Viu que eles reprovaram agora as contas, acho que foi do PPS em 2011. Sem fiscalização, as pessoas, qualquer um faz o que quer. A gente sabe o que acontece num lugar sem fiscalização. Não é Vitória, Espírito Santo. O que acontece quando não tem fiscalização? O que aconteceu em Vitória está acontecendo hoje nos partidos políticos, porque eles fazem o que eles bem entendem. A abundância gera incompetência tanto nos partidos quanto nos estados, porque os estados que acabam recebendo essa maior receita do Brasil, com abundância de dinheiro, eles não precisam melhorar tanto, eles não precisam ser tão eficientes. São Paulo precisa ser mais eficiente. Rio Grande do Sul precisa ser mais eficiente. Não são estados melhores porque merecem mais. Porque do dinheiro que se gera tem menos que ficar lá. A escassez gera eficiência.
O sistema está falido. Depende deles para mudar e depende de nós para colocar pressão nele. Eu só queria terminar falando que isso daqui não é um simples evento de quinta-feira. Isso daqui é um plano que nós temos, que eu vou abrir agora a agenda oculta, que é de começar uma série de debates e deles tirar uma agenda nacional que pode passar a ser critério de apoio da sociedade para os novos candidatos para 2018. Hoje é renovação política, a gente vai trazer outros temas. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar com os mesmos parceiros e com isso, em 2018, a gente tem uma agenda para, aí sim, poder construir uma lista positiva para só colocar no governo e nos cargos legislativos mandatários daqui para frente quem merece. Obrigado.